Em primeiro lugar, vamos colocar aqui algumas ideias para a gente poder organizar o nosso estudo. O que é o livro de Amós? O que é o livro do profeta Amós? Na verdade, essa é a primeira pergunta, e eu creio que a resposta mais apropriada seria uma coleção de pregações relacionadas a este profeta. No comentário bíblico da Bíblia de Genebra, que é a que eu mais utilizo, não dá para saber necessariamente se foi ele quem escreveu tudo, se foi ele quem registrou, ou se foi alguém em nome dele, mas independentemente disso, se foi ele ou se alguém em nome dele, são palavras de Deus a ele, e por meio de visões, através de visões. Então, logo na primeira frase do capítulo 1, você já tem palavras que em visão vieram a Amós. E ao longo dos capítulos, você vai perceber que ele profetiza, mas várias coisas assim, ouvi a palavra do Senhor, ouvi esta palavra, e ele faz menção a visões que Deus teria dado. Então, de qualquer maneira, independentemente de ter sido ele o autor do livro em si ou não, é uma coleção de pregações, profecias de Amós para o povo. Se foi ele quem registrou ou se alguém em nome dele, não é muito importante. O fato é que são palavras de Amós, portanto, palavras de Deus por meio de Amós, para um caos social existente no povo de Israel e no povo de Judá. Uma segunda pergunta que eu faria é essa: quem é Amós? Amós ele aparece aqui como sendo um pastor de ovelhas. Olha o que diz ali, o capítulo 1 ainda, verso 1. Vieram Amós, que era entre os pastores de Tecoa. O que isso quer dizer, pastores de Tecoa? No comentário bíblico aqui, Tecoa é um vilarejo que ficava a cerca de 15 quilômetros ao sul de Jerusalém e cerca de 6 quilômetros de Belém. Portanto, ficava ali na região relacionado ao povo de Judá, Israel, e ele foi justamente um profeta do norte. Ele exerceu seu ministério nas tribos de Israel, ali na região de Jerusalém. Mas capítulo 7, vamos dar um salto ali para o capítulo 7, eu peço que você localize aí em tua Bíblia, os versículos 14 e 15, que a Bíblia faz menção de outras características pessoais a respeito de Amós. Capítulo 7, versos 14 e 15. Alguém acompanha aí, por favor. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. Havia uma conspiração, e esse cidadão que aparece aqui como Amazias teria acusado Amós como conspirador por causa das profecias que ele estava oferecendo ao povo de Israel. E ele fala assim, no versículo 14 do capítulo 7, respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, nós temos convicção de que Amós não era um profeta de carreira, formado pela escola de profetas. Há indícios de que desde quando Elias formou Eliseu, já existia em Israel uma escola de profetas. Não é o caso de Amós. Amós, ele era um agropecuarista, alguém que trabalhava com bois, e aqui a mesma palavra que utiliza-se aqui para boieiro, não é necessariamente alguém que trabalhava com boi, mas alguém que trabalhava com pecuária. Então pode ser que seja boi, vaca, mas também carneiro, ovelhas, não é? Ou seja, não é necessariamente um pastor de ovelhas, mas um pecuarista. E quando ele coloca lá no primeiro verso que ele é entre os pastores de Tecoa, é que a cidade de Tecoa era conhecida como um pasto bastante fértil. Então havia muitos pastores nessa cidade, nesse vilarejo. Só que aqui, como ele aparece como boieiro e também colhedor de sicômoros, sicômoros é um outro nome dado à figueira, e figueira faz referência também a Israel, não é?
Então, ainda que a figueira não floresça, é uma planta que Jesus também secou uma figueira, tem a ver com fertilidade ou a falta dela, né? Mas aqui aparece Amós sendo alguém que cuida de gado e cuida também da agricultura. Então, nós temos um agropecuarista e que foi chamado por Deus para ser um profeta. Então, é possível, já que ele era um agropecuarista, lá no versículo 1 do capítulo 1, os pastores de Tecoa provavelmente eram um grupo de pessoas que trabalhavam para ele. Então, ele era alguém do campo, que conhecia a realidade do campo. Ele não era um teólogo profissional, mas chamado por Deus e capacitado por ele para essa finalidade. Amós dá a impressão assim de que ele amava o povo de Israel e se compadecia do povo por causa desse abandono. E as profecias que ele recebe de Deus faz menção a uma destruição, a um julgamento que Deus traria para o povo. Então, ele está vendo o povo se afastando de Deus, ele vê Deus abandonando o povo, ele vê injustiça e desigualdade social, e como ele era um agropecuarista, ele não era alguém apenas do campo, ele era alguém dos negócios, da alta sociedade, e nós vamos descobrir isso por quê. Então, ele denuncia a miséria dos menos favorecidos, e ele briga com o povo de Israel e também com as cidades e reis poderosos da circunvizinhança por causa dessas desigualdades sociais. Então, trata-se aqui de um homem do campo, rude, com muitas metáforas. Ele vai usar aqui a expressão do leão, do rugido do leão, inúmeras vezes, que acaba sendo também um anúncio profético de Jesus como leão da tribo de Judá, não é? Mas ele conhece o campo a ponto de fazer metáforas. E não apenas o campo, mas ele conhecia o cenário socioeconômico, porque ele também ele praticava negócios da agropecuária. Então, isso dava a ele uma abrangência muito grande na sua mensagem. Um terceiro aspecto que podemos, então, levantar a respeito desse profeta seria a quem Amós se dirige. E aí nós voltamos para o capítulo 1. Vocês estão comigo? Então, né? Então, se você for perceber, nós temos aqui inúmeras regiões, e logo no capítulo 1 aparecem aqui Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, não é? É toda a região da Síria, Filístia, Fenícia e o próprio Israel. Então, assim, nós estamos diante de uma mensagem profética para várias nações, e não apenas o povo de Israel. Só que todas essas nações, circunvizinhanças, dá a impressão de que Amós está dizendo assim: Israel, eu quero falar para você, mas Deus não é Deus apenas de Israel, Deus é Deus do cosmos. Deus é Deus que quer um equilíbrio nas nações. E para isso eu tenho que profetizar quem é Deus perante as nações, ainda que elas não creiam. Então, se Deus é o Deus, como diz aqui, né, da Síria, Filístia, Fenícia, Edom, Amon, Moabe, Judá, Israel, se Deus é Deus de todas essas nações, muito mais de Israel e Judá, que é o seu povo. Então, quando ele fala de Tecoa, ele está falando de uma região central ali, que ficava próximo de Judá, mas ele atuava o seu ministério em Jerusalém. Então, ele foi chamado para pregar nas duas regiões. Ele morava mais na região ao sul e ministrava o seu ministério e desenvolveu o seu ministério na região norte. Ou seja, um profeta nacional, um profeta realmente com grande abrangência. Ele ministrou, e logo aqui a gente coloca aqui nos dias do rei Uzias, rei de Judá, e também nos dias de Jeroboão. Então, nós temos aqui um intervalo de cerca de 40 anos entre Uzias e Jeroboão. Mas há indícios de que o ministério de Amós foi um ministério curto, mais ou menos nos anos 760 a 750 anos antes de Cristo. Então, não foi um ministério muito longevo. Deus levantou inúmeras ferramentas para se dirigir ao povo. Por que então, Deus fala com as nações, mas no final das contas Deus quer falar com o seu povo, justamente para trazer essa denúncia do que está errado, né? E nós falamos inúmeras vezes, né? O Antigo Testamento denuncia as transgressões, já o Novo Testamento anuncia
a salvação. Eu tenho dito isso para vocês o tempo todo, porque é muito comum a gente ver entre jovens, entre cristãos, uma necessidade muito grande de dizer que o outro está errado. Nós temos igrejas, e aí eu já vou tentando contextualizar, existem igrejas que acabam excluindo pessoas que pecam, pessoas que erram, como se os que estão não errassem, por causa desse denúncio das transgressões. Não dá mais para a gente separar pecador X, Y, Z. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então não tem pecado menor e maior. E não tem por que a gente denunciar as transgressões de uns, sendo que nós também as temos. Então qual é o papel a partir de Cristo? Anunciar a salvação. E isso é proativo, isso é profético. Então, no Antigo Testamento, a gente vê Deus levantando reis, juízes, sacerdotes, sumos sacerdotes, Deus tentando, de alguma forma, levantar patriarcas através de uma linhagem, resgatar uma nação inteira. Mas o profeta foi o último recurso de Deus. Tanto que, quando a gente termina o Antigo Testamento com a ação dos profetas maiores e menores, na transição ali de Malaquias para Mateus, nós temos um hiato de séculos, e o primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista, ele ainda exerce um ministério muito semelhante ao ministério do Antigo Testamento. É Jesus, o novo e sumo sacerdote, profeta e rei. E Jesus, ele traz consigo todas essas atribuições do Antigo Testamento: rei, profeta, sacerdote e ao mesmo tempo cordeiro imolado. Ele não é advogado, ele não é juiz, ele é o advogado que senta no banco dos réus para trazer salvação para o povo pecador. Então, Amós se dirige ao povo de Israel e anuncia Cristo aqui já nos seus anúncios proféticos, onde Cristo está em Amós, na denúncia do que está errado e no anúncio da salvação que haveria de vir. E no capítulo, no último capítulo, já no encerramento, de fato, capítulo 9, a partir do versículo 11 até o 15, que é o final, então nós temos aqui, ó, Cristo em Amós, de forma bastante clara, no capítulo 9, dos versos 11 a 15, que é o anúncio final, é o desfecho do livro de Amós, e ao mesmo tempo vários anúncios apontando para Cristo de forma bem clara, como por exemplo, levantarei o tabernáculo de Davi, tabernáculo caído de Davi. Quem que é o tabernáculo caído de Davi? Jesus, que é da linhagem de Davi, não é? Então é do tronco de Jessé, da raiz de Davi, que nós temos o homem Jesus, que veio como Salvador para resgatar de maneira definitiva o povo de Israel. Então, eu quero trazer aqui para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, se vocês quiserem aqui no chat, ainda dentro desse tópico 3, a quem Amós se dirige, porque ele faz diversas denúncias. E muito embora dá a impressão de que eu sou contra a denúncia, não é isso. O Antigo Testamento, os profetas, eles têm esse papel de denunciar o pecado. Eu não sou contra o denúncio do pecado. Pelo contrário, como pastor e profeta, eu faço isso de maneira muito corriqueira. Numa conversa, numa pregação, e aqui mesmo. Eu denuncio também a transgressão. Eu não sou contra. Mas o meu ministério, eu não quero ser lembrado por aquele que denuncia o que está errado. Eu quero ser lembrado por aquele que anuncia a possibilidade do que pode dar certo. Percebe a diferença? Então, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, Aninha, me ajuda aí, Cacão. Vamos lá. A partir do capítulo 2, vamos ver a quem Amós está dirigindo as suas profecias. Capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Essa expressão por 3 e por 4 é uma ideia assim, ó. Vocês estão pecando de maneira corriqueira, rotineira, e por conta disso eu não sustarei. O que é sustar? Do verbo sustar, cheque, por exemplo. É não interromper. Eu não vou sustar, eu não vou interromper, eu não vou deixar de cair sobre Israel o castigo. Não sustarei o castigo, porque os juízes, prestem atenção, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. 2,6 de Amós está dizendo que os juízes são corruptos
facilmente subornáveis e condenam uma pessoa que foi presa por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu nome. Então nós temos logo nessa primeira referência, juízes corruptos que condenam necessitados de forma injusta. Nós temos pessoas usurpando os pobres e os necessitados, e ainda um homem, um pai e um filho que transam com a mesma mulher. Ou seja, promiscuidade total. Capítulo 3, verso 15. Amós está se dirigindo às nações, mas ele deseja falar com o povo de Israel. Isso tudo está acontecendo dentro dos muros de Judá e de Israel. Capítulo 3, verso 15. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. Então, nós estamos falando de pessoas ricas, que têm não apenas uma casa, mas duas. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Me diz uma coisa. O que você imagina de uma casa de marfim? Me ajuda aí, faz favor. Sejam bem, abra o áudio aí, manda a braba aí. Casas de marfim. O que te vem à mente? Marfim, o que lembra marfim? De verdade, fala aí. Casas de campo também. Elefante, fontana, perfeito. Quantos elefantes precisam ser mortos para que uma casa de marfim seja levantada? Então, Amós é um agropecuarista. Ele sente a dor da matança de elefantes, de exploração da terra. Capítulo 4, verso 1. Ouvi esta... Olha quem está chegando, Gabi Boy. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Gente, não, é fantástico essa expressão. Porque Amós está se dirigindo às mulheres ricas de Israel, chamando elas de vacas. Vacas de Bazã. Bazã era uma terra que tinha uma grama forte, uma grama verde e vacas fortes, robustas, violentas, e eram facilmente comercializadas e o valor era elevado. Então, Amós está dizendo assim, mulheres, ouvi essas palavras, vacas de Bazã, suas mulheres fortes e mimadas, bem tratadas, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres. Vocês estão, mulheres ricas, vocês estão oprimindo os pobres, esmagando os necessitados. E vocês dizem aos seus maridos, vem cá e me tragam bebidas. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 5, versos 4 e 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Preste bem atenção agora. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será cativa e Betel será desfeita em nada. Betel, no reinado de Jeroboão I, que foi o antecessor de Jeroboão II, portanto, um pouco antes de Amós exercer seu ministério, em Betel foram construídos 2 bezerros de ouro. Betel, Gilgal e Berseba eram centros religiosos que tinham templos para adoração ao nosso Deus Yahvé, mas os templos foram profanados. Então, Amós está aqui proferindo essa sentença, buscai-me e vivei, mas saem da religiosidade. Não adianta irem para Betel, nem para Gilgal, nem para Berseba, porque não é lá que Deus está. Deus não está compactuando com essas cerimônias religiosas, bezerros de ouro. Amós está se dirigindo ao povo de Israel que se tornou religioso. Capítulo 5, ainda verso 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Amós está denunciando o pecado. Quais são os pecados na sequência do verso? Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. E ele diz ali ainda, portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau, buscai o bem e não o mal. Ele está dizendo assim, ó, você que faz o bem, fica em silêncio, fica quieto, porque está todo mundo sendo destruído por causa da injustiça dos poderosos. É um texto muito forte, muito forte. Olha o que diz ainda, vamos na sequência, deixa eu ver aqui onde é que está
acho que é 8:5, que fala, eu quero falar da família de José. Aqui, ó, na sequência, 5:15. Aborrecei o mal e amai o bem e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Qual é essa expressão aqui, restante de José? Muito embora as 12 tribos sejam conhecidas como os filhos de Jacó, na verdade, há um ajuste aqui, porque entre as 12 tribos de Israel, tem 2 netos de Jacó, que são Efraim e Manassés, que são filhos de José. Então, em alguns momentos no livro, a Bíblia fala do restante de José, ou dos filhos de José, que é uma menção do povo de Israel, 2 tribos, em especial Efraim e Manassés. Capítulo 6, verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no Monte Samaria, homens notáveis, da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. E aí ele fala ali, ó, versículo 3. Vós que imaginais estar longe de mal e fazeis chegar o trono da violência. Ele faz menção ao trono, justamente para provocar os reis, que dormis em camas de marfim. Então Amós está denunciando reis corruptos e injustos que dormem em camas de marfim feitas com a exploração de elefantes. E vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro. Ou seja, ó o verso 6, preste minha atenção, que bebeis vinho em taças, ou seja, sinônimo de ostentação, vos ungis com o mais excelente óleo, ostentação, mas não vos afligis com a ruína de José. Ou seja, entre os poderosos tem pessoas que não se compadecem dos semelhantes do próprio povo. A ruína de José. Portanto, aqui é uma menção clara, de acordo com a Bíblia de Genebra, das tribos de Efraim e de Manassés, que são justamente as regiões ali de Betel e Gilgal. Ou seja, em Betel, em Gilgal, nesses centros religiosos, nesses centros poderosos, tem muita gente rica, mas muita gente pobre entre o povo de Israel. E vocês não estão percebendo. E por último, assim, o capítulo 8, verso 5. O 4 e 5, capítulo 8, verso 4 e 5. Ouvi isto, vós que tendes gana. O que é gana? Força, vontade de ter. Vocês que têm desejo desenfreado contra o necessitado. E destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o F, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Olha só, essas festas aqui relacionadas no versículo 4 e 5, né? Festa da lua nova, sábado, eram todos rituais do povo de Israel. Eles estão aqui, Amós está dizendo assim, ó, vocês estão profanando as festas que eram para lembrar, atribuir a Deus, por causa da fartura da terra, por causa da frutificação, tempo de gratidão por causa da colheita, sábado, que era o tempo de descanso, os animais não podiam trabalhar, a terra não podia ser mexida. Então, eles estão assim, profanando as festas para lembrar de Deus, esperando o sábado passar, pensando no comércio do dia seguinte. Ou seja, os rituais implantados no povo de Israel para adorar a Deus estavam sendo profanados, porque eles queriam mesmo utilizar balanças enganadoras para usufruir do poder que eles conquistaram para explorar o necessitado e o pobre. Ou seja, de onde vem a necessidade? De onde vem a desigualdade social? Da falta de noção do rico, com a percepção de que a exploração dos ricos é que torna os pobres miseráveis, não assistidos. Nós vamos chegar lá. Eu quero atualizar o texto. Eu estou explicando para vocês que o livro de Amós tem uma denúncia profética muito atual para os nossos dias. Na verdade, o livro de Amós tinha que ser lido neste momento nas casas onde nós vamos ter eleições, nas prefeituras dos municípios do Brasil, nas câmaras de vereadores que terão em Londrina a cadeira de vereador. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Está quase tão concorrida quanto a medicina na UEL. Tá certo? São 30. Alguém lembra aí? Deixa eu olhar para o rostinho de vocês aqui.
Alguém lembra quanto foi a concorrência da medicina no último vestibular? Quantos concorrentes por vaga? 170. Ok, é um número meio desproporcional. Obrigado, Fontana. Mas aqui nós estamos falando de 30 candidatos por vaga em Londrina para exercer o erário, né? A cadeira de vereador em Londrina. Nós temos aqui uma concorrência muito grande. Vai dizer que todos esses caras são notáveis, né? Nem sempre. Você vai ter que fazer a sua escolha de maneira muito minuciosa. Então, nós temos, sim, essa oportunidade de refletir com base no livro de Amós em ano de eleição, em ano de pandemia, em ano em que nós tivemos políticos desviando dinheiro de respiradores. Nós tivemos políticos sendo denunciados porque roubaram os pobres no tempo da pandemia. Bolsa Família, pausas emergenciais, um monte de programa do governo que foi oferecido para a população de baixa renda e muita gente desviou dinheiro, muita gente deu nome falso, muita gente fez cadastro falso para roubar dinheiro dos pobres que estavam sofrendo em meio à pandemia desempregados, gente. Isso é desesperador, é desesperador, é fruto dessa corrupção, dessa profanação do dinheiro público e do dinheiro dos poderosos. Claro que nós não podemos generalizar, mas é por causa disso que Amós está denunciando a falta de noção dos poderosos em explorar a terra e os trabalhadores e, ao mesmo tempo, não se importar com a necessidade de quem padece. Então, nós temos uma denúncia profética muito atualizada, tá certo? Então, a resposta é Deus levantar um profeta agropecuarista, que tem visão de negócio, que tem metáforas agrícolas, que tem metáforas pecuaristas, para poder fazer os poderosos entender. Amós não é de baixa renda. Amós é um proprietário de terra, um proprietário de rebanhos, alguém que conhecia as nações vizinhas, a ponto de profetizar, citando nome e sobrenome, a ponto de saber que existem reis e poderosos, juízes injustos, que dormem em camas de marfim, que tem casa de verão, casa de inverno. Assim, Deus então considera o povo da aliança, Deus manda o profeta, Deus não deixa o povo pecar em paz. Essa é que é a verdade. Deus não deixa o povo pecar em paz. Então, Amós está denunciando uma crise internacional. Então, vamos colocar aqui um quarto item aqui no chat. Um quarto item. Cadê o chat? Fugiu de mim aqui. Resumo das palavras de Amós. Nós temos aqui algumas possibilidades. Mesmo no meio da crise internacional, mesmo diante de injustiças, Deus há de se manifestar. Para Amós, não importam as divindades de cada região. Não importa qual é a situação socioeconômica de cada região, de cada cidade ao redor de Israel. Deus é o Deus do cosmos. Deus é Deus de todas as nações. Deus é o Deus sobre o mundo. Creia ou não, o nosso Deus é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Na repetição do rugido do leão, ele está dizendo que Deus é este leão que, quando ruge, executa sua justiça, faz com que a sua presa fique paralisada. E aí, eu quero chamar a tua atenção, volta comigo, por favor, em capítulo 1, verso 1, para a gente dizer aqui, ó, nos dias de Uzias, portanto, eu já disse aqui, entre 760 a 750, mais ou menos, mas ele diz assim, ó, versículo 2, ele disse, o Senhor rugirá de Sião, portanto, de Betel, que é a mesma região, e de Jerusalém fará ouvir sua voz, ou seja, de uma capital a outra, Betel ali representando Judá, Jerusalém representando Israel, de uma extremidade a outra de Judá e Israel, todos vocês vão ouvir o rugido do leão. Ou seja, Deus vai punir os que praticam a injustiça. Deus vai punir os que promovem desigualdade social. Deus vai punir aqueles poderosos que exploram o povo. Essa é a denúncia de Amós. E a voz dele será como a de um trovão.
Fará ouvir a sua voz. Essa é uma expressão utilizada para demonstrar a força de um trovão. E o trovão anuncia chuva. No entanto, para Amós, o trovão, que é a voz do leão, portanto, a justiça de Deus, ela vem para secar a terra. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Ou seja, desde o alto do Monte Carmelo, que era o lugar mais irrigado, o lugar mais cheio de água, e, portanto, de grandes produções agrícolas, mesmo no alto do Monte Carmelo haverá sequidão. E no meio, entre os pastores, ou seja, entre a agropecuária, entre a agricultura e o pecuarismo, vai haver sequidão. É a mesma profecia, ou muito semelhante com a de Miqueias. Vai haver fome sobre a terra. Deus não compactua com essa exploração do povo. Deus não promova. Esse trovão não traz chuva forte. Esse trovão traz seca. Não é? Desde o Vale dos Pastores até o alto do Monte Carmelo. Deus é paciente, mas tem limite. E é por isso mesmo que ele repete na linguagem que eu estou utilizando, aparece várias vezes, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Ou seja, eu estou vendo, eu tenho paciência, eu suporto a transgressão, mas odeio ela. E paciência tem limite. Há um momento onde Deus põe a mão e as coisas realmente começam a entrar no eixo, porque Ele é Deus e Ele governa as nações. Portanto, não pense que a pandemia é casual para Deus. Não pense que a pandemia é um sinal de que Deus perdeu o controle do cosmos. Pelo contrário, é Deus exercendo sua justiça, é Deus exercendo seu poder. Então, pensa comigo. Nós temos no Brasil o país do carnaval, e há indícios, há fortes indícios que os políticos poderosos, junto com os governantes e empresários, não conseguiram interromper o carnaval de 2020. E há fortes indícios que foi nas grandes concentrações dos grandes centros, das grandes capitais, em que o Brasil recebeu imigrantes do mundo inteiro, né, turistas do mundo inteiro por causa do carnaval, e aí nós tivemos uma propagação em massa apenas em fevereiro e que até hoje nós estamos pagando o preço da contaminação da Covid-19. Percebe? Então nós temos, e agora já está havendo uma grande guerra política e econômica, porque muitas empresas, emissoras de televisão, ganham muito dinheiro com o carnaval, ganham muito dinheiro com as transmissões. Então nós temos, no país do carnaval, nós temos fome na época do carnaval. Nós temos corrupção dos governantes. Nunca se ouviu falar de tanta corrupção. Parece-nos, independentemente se você é a favor ou contra do governo Bolsonaro, por favor, mas uma das bandeiras do governo Bolsonaro, embora tenha também indícios dos filhos, da esposa, tudo isso, embora até agora não for comprovado, mas uma das bandeiras do governo Bolsonaro é a luta contra a corrupção. Então, isso nós temos que erguer a voz, independentemente se é Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, seja lá quem for o nosso presidente daqui 2 anos, eleito, nós vamos ter que erguer a voz contra a corrupção. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que não param de dar indícios de que estão associados aos políticos. Portanto, não pode haver uma justiça politizada. Não pode haver uma justiça que tem um pano de fundo político de condenar alguns poderosos e rapidamente acabar todas as condenações contra eles. O cara que rouba o par de sandálias, ele continua sendo preso no Brasil. Ele continua padecendo no fundo de uma prisão, enquanto nós temos políticos, empresários poderosos, corruptos, que roubam milhões da nação e não vão presos. Então, o sistema judiciário do Brasil é uma grande interrogação. Juízes que realmente não têm a ficha limpa. Como é que você pode esperar o benefício de uma nação? Exploração dos trabalhadores. A gente está vendo aí um monte de motoboy sendo beneficiado com a comida em delivery, mas esses caras são explorados. Muitas vezes esses caras, eles nem vê o rosto dos trabalhadores do restaurante, eles não podem nem utilizar o banheiro. O motoboy, ele pega o pacote, entrega na tua casa, na minha casa, e ele não tem banheiro para utilizar, ele tem que encostar a moto, fazer xixi no mato. Exploração dos trabalhadores. Não somente eles, mas é porque essa modalidade está bastante em ascensão nesses dias. Nós temos uma sociedade consumista. Nós temos pessoas ostentando centenas de pares de sapato, viagens desnecessárias.
ostentando nas redes sociais, não apenas os seus corpos, mas os seus carros. Você fica lá sendo seguidor dos youtubers, influencers, que fica lá colocando Porsche, colocando Ferrari, colocando viagens, fotos em iate com mulheres esculturais. Isso é consumo, isso é capitalismo nervoso. O rock brasileiro canta sobre isso há muitos anos. A velha guarda, o rock de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, já denuncia isso nos anos 50, 60, 70. Então não é de hoje que esse capitalismo consumista ele existe no Brasil. Só que hoje nós temos as redes sociais que faz a gente invejar os poderosos que ficam ostentando e que muitas vezes são insensíveis com os necessitados. Aí você pega lá um jogador de futebol, um esportista rico e vai lá e doa 1 milhão para caridade, e aparece ele lá no meio das crianças carentes. Ele vai lá uma única vez na vida, doa 1 milhão, mas ganha 1 bilhão por causa desta estratégia de marketing. Ele doa 1 para ganhar 2, para ganhar 100 milhões. Então, muitas vezes é balela, gente. Muitas vezes é balela. Não estou dizendo que todos os esportistas e todos os ricos que doam seu patrimônio fazem isso. Recentemente, ouviu falar aí do dono do Free Shop, aquela rede de lojas em aeroportos. Ele doou cerca de 10 milhões de dólares, porque ele realmente deseja ver em vida a sua herança, o seu legado sendo utilizado por universidades, escolas, programas de governo de países sérios, transparentes. Então, ele em vida, ele mora, segundo consta, num apartamento simples, nos Estados Unidos, em Nova York, se eu não me engano, num apartamento do tamanho de um apartamento universitário, tá certo? Obviamente que ele não deve ter uma vida simples, ele deve ter uma vida bastante regalada, porque ele tem dinheiro, mas ele doou toda a sua fortuna para ele ver em vida o usufruto daquilo que ele ganhou durante toda a sua história. Então, nós temos, sim, pessoas sensíveis para com os necessitados, mas a maioria, guarda isso no teu coração, a maioria das pessoas que aparecem atendendo necessitados, ele tem estratégia política, estratégia de marketing, estratégia interesseira por trás. Nós somos conhecidos como o país do jeitinho, jeitinho brasileiro. A gente fura a fila, a gente não devolve troco. O Walt Disney, nos anos 50, se eu não me engano, desenhou um personagem. Quem é o personagem brasileiro da Walt Disney? Quem lembra aí? Coloca aí no chat. Quem é o personagem brasileiro? Hã? Zé Carioca. Fefe, é você, querido? Sou eu. Que voz, lindo. Zé Carioca. E Desculpa, tô meio rouco. qual é a característica do Zé Carioca? Um cara, né, de chapéu, um cara, né, com como é que fala? Uma bengala na mão, um cara que dá nó nos amiguinhos, um cara espertão. Então, não é de hoje que o brasileiro ele é representado pelo jeitinho, por esse jeitão maroto, esse jeitão. Então, até quando a gente vai ser reconhecido assim, minha gente? Nós temos hoje, em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente nos grandes centros, nós temos os mercenários, pessoas que transitam entre a bandidagem e a política e os policiais para roubar dos bandidos e roubar dos policiais e roubar da gente. Então, nós temos os mercenários, né? Essas forças-tarefas. Como que é o nome lá, gente? Me ajuda aí. Não é mercenário bem o nome dessas figuras do Rio de Janeiro, principalmente, que negociam. Não. Ai, meu Deus do céu. Não é malandro. Milícia. Obrigado, Fontana. Tá ligadaço. Nós temos esses milicianos que a gente não sabe se são policiais, se são políticos, se são bandidos, mas que fica entre o sistema usurpando uma e outra oportunidade, um e outro setor da sociedade, né? E aí nós temos a Igreja Católica, que durante muitos anos cobrou indulgências do povo. E ainda hoje nós temos igrejas católicas que incentivam a idolatria. E nós temos nas igrejas evangélicas a chamada bancada evangélica, os chamados pastores que viajam de jatinho e cobram fortuna para dar palestra, músicos que cobram cachês caríssimos para tocar nas igrejas. Gente, isso não é possível diante de um cenário cristão verdadeiramente ligado a Cristo. Não é possível que na bancada evangélica nós temos políticos denunciados por corrupção. Nós temos
nós temos policiais, prefeitos, deputados, nós temos juízes evangélicos, e aí nós vemos lá, eu até me preocupo quando o presidente Bolsonaro fala que ele quer para o Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Eu não sei o que ele quer dizer, mas alguém que é terrivelmente evangélico pode não ser cristão. Vocês concordam comigo? Uma pessoa terrivelmente evangélica pode não falar em nome de Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente quer para a nossa sociedade. Então, as palavras de Amós foram dadas por Deus em uma visão. Então, é hora da Igreja de Cristo, a juventude, AMP e os nossos amigos que estão aí se associando a nós, nós precisamos levantar a voz para anunciar justiça, para anunciar salvação. O leão que ruge é Cristo, o leão da tribo de Judá. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que nós fizemos no passado como igreja, o passado não nos garante relevância no futuro. Olha que coisa mais linda. Porque nós somos uma igreja de 80 anos, isso não quer dizer que daqui a 10 anos a gente vai continuar sendo uma igreja relevante no futuro. Quem será a igreja relevante daqui 10 anos, daqui 5 anos? Eu e você. E como que nossa igreja vai ser relevante em Londrina e no Brasil e no mundo? Nós somos a igreja. Então não é porque Jonas, Messias, Matias escreveram grandes histórias, não é porque Rodolfo Montosa está escrevendo uma grande história que o futuro está garantido, porque é o presente de anúncio de justiça que garante a nossa relevância, a nossa sustentabilidade, o ministério sustentável para os próximos anos. Uma outra questão é que a religião, seja ela qual for, é inválida. Eu estou colocando em letras colossais. Se não houver impacto social. Opa. Se não houver impacto social. Eu tenho dito isso para vocês há muito tempo. Igreja séria é a igreja que tem impacto social. É a igreja que muda a realidade. É a igreja que cuida dos refugiados. É a igreja que leva comida para a mesa do pobre. É a igreja que assiste os idosos em suas debilidades e fragilidades. É a igreja que cuida dos enfermos. Então, eu já vou falar sobre algumas ações que a nossa igreja tem. E aí a gente precisa dizer assim, ó, que privilégios geralmente anunciam corrupção. Então, eu coloquei ali privilégios, tá? Mas é privilégios. Então, o que o profeta Amós está dizendo é que os privilégios dos ricos pode ser um anúncio de corrupção. Então, eu quero me dirigir aqui a você que é rico. E eu sei que nós temos inúmeras pessoas aqui que moram em casas de 300, 400, 500 metros quadrados, grandes condomínios, Royal Golf, Royal Forest, Royal Tênis, Gleba Palhano. Se Deus te deu riqueza, se Deus te deu condições da sua família adquirir riquezas, vou colocar aqui, ó. Você tem responsabilidades sociais. A quem muito é dado, muito será cobrado. O rico, ele ganha muito e Deus às vezes abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre ricos, porque ele sabe o que fazer com o dinheiro. É muito comum você ver pessoas que ganham na Mega Sena, ganham prêmios da loteria e não conseguem administrar, porque não tem o dom da administração como algumas grandes famílias, agropecuaristas, empresários, empreendedores, profissionais liberais. Então, se você é rico e se você tem a impressão de que o teu futuro vai ser um futuro de riqueza, você tem grandes responsabilidades sociais. A quem muito é dado, muito também será cobrado. E no grupo, se você tem necessidade, se você mora numa casa alugada, se você cada mês é uma luta para pagar aluguel, cada mês é uma luta para colocar combustível no carro, você se beneficia de programas do governo, a tua responsabilidade é estudar e trabalhar para promover renda ou educação e renda. Porque o que nós temos por outro lado, na outra ponta da sociedade? Pobres folgados.
pobres que não gostam de trabalhar, pobres que não gostam de estudar, pobres que ficam esperando o benefício do governo. E aí nós temos no Brasil a forte carga tributária para sustentar, muitas vezes, políticos, funcionários públicos em geral e os programas de governo que assistem aposentados e pobres necessitados que dependem do governo para se sustentar. Então, se você é rico, você tem responsabilidades em distribuição na renda. Se você é pobre, você tem que ter humildade para trabalhar, estudar e gerar riqueza para a tua cidade, para a tua região, para a tua família. Então, assim, ambos temos responsabilidades. As desigualdades sociais, elas são fruto de insensibilidade dos poderosos, corrupção dos poderosos, usurpação, pessoas que exploram e, ao mesmo tempo, ostentam. Obviamente, que uma família de 5 pessoas com 8 carros, é óbvio que é ostentação. Casas extremamente caras, ricas, grandes, é desnecessário. Então, você tem o direito de ser rico, você tem o direito de usufruir daquilo que você conquista, que seus pais conquistaram e que você vai manter, desde que você não usurpa o proletariado, desde que você não explore os necessitados. Tem pessoas que moram em casas de 1.000, 2.000 metros quadrados, carros de 500, 1 milhão e pagam um salário mínimo dos mínimos para os seus trabalhadores. Isso é uma incoerência. Isso é uma coerência. Ah, mas eu estou pagando o salário mínimo, que é a justiça nacional. Mas para um cristão, faz sentido um cristão ganhar 100 mil reais por mês e pagar 900 reais, R$ 1.000 para um trabalhador que ajuda ele a manter essa riqueza? Não faz o menor sentido. Tem que distribuir, tem que colaborar. Não estou dizendo que, que os ricos têm que se desfazer de suas riquezas, não é isso. Mas tem que ter consciência social, não tem jeito. E o pobre tem que ter humildade para sair de casa, entregar currículo, entregar sua carteira de trabalho, tentar as opções, estudar, se esforçar, acordar cedo, de madrugada, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Com isso, eu finalizo e abro para perguntas e considerações. Falei demais. Nandinha, psicóloga, o que a desigualdade social pode gerar num cidadão, seja um rico ou seja um pobre? Dani, eu não aguento você me fazer essas perguntas do nada. Meu Deus do céu, me pega totalmente desprevenida. Mas eu acho que, assim, é complicado porque, assim, pensando, né, gente, falando, não com uma base muito grande, mas no que eu acho, na base do que eu acho mesmo, eu acho que no pobre é muito complicado, porque, assim, o pobre sempre tem um sentimento de inferioridade com tudo que ele vai fazer, sabe? Não só na questão financeira, mas reflete em todas as áreas da vida dele, até às vezes em autoestima e muitas outras coisas também. E o rico sempre tem um sentimento de superioridade, como se, tipo, em todos os lugares ele fosse melhor, o que ele fala é o mais certo, o que ele faz é o mais certo, que também não tem nada a ver. Então, eu acho que gera uma distorção de imagem muito grande. As pessoas começam a se definir pela posição delas na sociedade, né? Começa a virar uma questão de identidade muito forte. Isso é muito preocupante, porque se acontece alguma coisa, se algo muda, tipo, se uma pessoa que é pobre consegue uma condição financeira melhor, ou alguém que é rico fica numa condição financeira pior, isso abala muito, porque a identidade da pessoa está firmada nisso, muitas vezes, né? Não sempre. Mas acho que é bem preocupante, tem que tomar bastante cuidado. E também, às vezes, em reproduzir, né, alguns comentários, algumas ideias que acabam, às vezes, tipo, fortalecendo ideias de que, tipo, rico é sempre assim, ou que, tipo, pobre é sempre assim, né? E, na verdade, esse é só um aspecto da vida, quando tem muitos outros que definem o que uma pessoa realmente é, né? Estava mutado aqui. Matheus Camilo, você que tem uma opinião, uma opinião formada, eu gosto de te ouvir falar, querido, sobre justiça, e a Nívia do lado ainda, mais ainda, Nívia, vocês dois juntos, vocês têm uma visão Vou passar extremamente para a Nívia equilibrada. essa. Qual é o impacto na sociedade relacionado às desigualdades e à perpetuação das desigualdades? Vocês acham que no Brasil hoje a gente promove as desigualdades? Com certeza. Você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente.
Eu tava falando com o Matheus, tipo assim, que pelo menos a gente tava tendo a discussão sobre o que era preciso combater, a desigualdade ou a pobreza, né? E daí, tipo assim, não sei se a gente chegou à conclusão, mas eu cheguei à conclusão que, tipo, a desigualdade, ela vai além do dinheiro, né? Então, uma pessoa pode ser privada de educação, de cultura, de saúde, e tudo relacionado à desigualdade, né? Então, acho que, tipo, pelo menos o que fica mais forte para mim é que vai além da pobreza e do dinheiro. Com certeza, eu acho que é o fator maior, né? Que os outros estão dentro disso. Mas a desigualdade, ela entra em todas as áreas da vida de uma pessoa e pauta, né? Tipo, tanto para a pessoa ter privilégios ou não. Você acha que o governo tem que assistir os pobres? Eu acho, com certeza. Eu também acho. Mas eu acho que a gente, enquanto cristão, a gente tem que fazer isso sem esperar do governo. Mas eu acho que a gente tem que cobrar o governo também de fazer isso. Perfeito, eu concordo com vocês. E vocês acham que tem pobre folgado? Ah, deve ter, né, Dani? Não tem. Tem tudo. Como sempre, né, Nives? Não, eu concordo com você. O governo tem sim. O governo tem que assistir os pobres, tem que dar cultura, tem que dar educação, tem que dar saúde, né? Tem sim que fazer todo esse papel em favor do menos favorecido, né? O problema é que muitas vezes, em algumas regiões, a gente vê programas de governo que perpetuam as pessoas na pobreza para ter os seus eleitores. Vocês concordam com isso também ou não? Sim, infelizmente, né? Eu acho que vai muito também, por exemplo, do governante da região, né? Que ele se aproveita dessa situação e ele pode tanto manipular a situação para, tipo, manter a pessoa na pobreza e transformar meio que uma necessidade do pobre em ter sempre alguém dando o mínimo para aquela pessoa poder viver. Então, ele acaba meio que vendo aquela pessoa como a única opção, a única oportunidade. Meu Deus, se eu não tiver aquilo... E também tem o pobre folgado também, mas tem rico folgado, tem classe média folgado, né? E vocês acham que existem ricos... Deixa eu mudar a pergunta, vou deixar vocês, vou poupar essa, tá? Vamos lá, Fontana me ajudou um pouco aqui nas minhas reflexões. Obrigado, Matheus e Nives. Fontana, abre o microfone. O Gumenarim também, eu gostaria de provocar vocês. Vocês acham que tem pessoas ricas que não têm a mínima percepção com os necessitados? Acho que sim, tipo, porque se todos tivessem a percepção, acho que a gente não teria que estar falando disso agora, sabe? Eu acho que varia muito da visão de mundo das pessoas, sabe? Mas eu acho que, como você mesmo falou, a gente como cristão, a gente tem que fazer e pronto, tipo, sabe? A gente tem que você dar você melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, eu acho que é uma das formas de você demonstrar o amor que Deus tem por ela, sabe? E, tipo, um cara que eu acho muito da hora é aquele Gabriel Prieto, que falou lá na nossa igreja, sabe? Ele tá, tipo, há 180 dias fazendo comida, essas coisas pros caras lá, porque na pandemia ninguém tem ajudado eles. E ele e o pessoal junto com ele estão tudo fazendo isso, sabe? Então, não sei se respondi a pergunta. Respondeu. Gumenarim, tá por aí? Quer falar? Brenão, quer falar? Você acha que existem muitos ricos que não dão a mínima para os pobres? Ihá! Peguei os caras que abrem uma pergunta e não ficam. Brincadeira. Ô, Dani, deixa eu falar uma coisa sobre isso que o Fontana falou, que eu lembrei, que ele falou do Gabriel Prieto, né? E semana passada, retrasado, não sei, no Vocacionados, ele que estava com a gente. E ele compartilhou um testemunho que eu achei muito legal, que ele falou que ele estava nessa de entregar as marmitas, né? E toda quinta eu acho que é estrogonofe. E ele falou que é a comida preferida dele. Então, tipo, todos os dias ele come a mesma comida que ele entrega na marmita, mas quinta ele já come na rua mesmo, com a população de rua, porque sai quentinho e a comida preferida dele ele já come lá. E ele falou que chegou um morador de rua e falou assim pra ele: nossa, hoje deve estar bom, que até o pastor tá comendo. Daí ele falou pro cara, falou, não, eu como todo dia tá bom. Daí, gente, o morador de rua, do nada virou, tipo, a gente não espera isso, né? Virou, olhou pra ele e falou assim, nossa,
realmente você tá ficando muito parecido com Jesus. Daí ele falou, ah, é? Por quê? Daí olha o que o cara falou. O cara falou que quando Judas foi entregar Jesus para os guardas romanos, Judas teve que mostrar quem Jesus era com um beijo. Porque Jesus, na humanidade dele, ele ficou tão parecido com os outros discípulos que eles tinham que mostrar quem Jesus era. E daí, tipo, e daí ele falou que o Gabriel tava ficando tão perto deles que tava ficando parecido com eles. E isso era ser igual a Jesus. Então, eu acho que quando a gente vai partir, igual a Pranipes falou, né, dessa nossa responsabilidade como cristãos, de realmente estar perto, de ajudar, a gente também tem que sair de uma lógica de superioridade, que às vezes, sem querer, a gente entra, sabe? De tipo, ah, eu estou aqui fazendo uma caridade, ou ah, eu estou aqui fazendo aquilo. Mas é realmente se colocar ali junto com a pessoa, como um igual, que foi criado, tipo, a imagem e semelhança de Deus, com dignidade, e, tipo, tá ali junto, sabe? Eu acho que faz muito parte disso também. Legal. Deixa eu provocar um pouquinho também o pessoal do Sul. Rafinha, Rutz, Matheus, Felipe, vocês que estão no Sul aí, vocês acham que rola um sentimento de que o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mesmo Paraná, são superiores ou se acham mais do que o povo de Norte e Nordeste? Ou seja, o pessoal do Sul, Sudeste, vai para o Norte e Nordeste para serem servidos pelos nativos daquelas regiões? Fala um pouco disso, o que vocês acham? Então, eu vou falar por mim. Assim, não tenho muito conhecimento, tô sendo bem sincera, não tenho muito conhecimento sobre, assim, pessoas que vão pra lá e tem essa, assim, superioridade de serem servidos, mas, assim, percebo bastante aquela questão de se colocar como superior, principalmente com, sabe, tipo, ai, como é que eu posso dizer? Com zoações, sabe, tipo, que menosprezam as pessoas que moram no norte, sabe, por exemplo. Percebo isso, assim, dessa questão de superioridade, mas não sei muito o que falar sobre. Legal. Olha, gente, para vocês saberem, né, no começo da pandemia, além do Amp Room, que foi uma ação que a gente criou rapidamente, Deus nos ajudou a dar clareza, né, que a gente tinha essa necessidade. Hoje nós estamos com 30 participantes, mais alguns que estão juntos, né, um pouco mais de 30 pessoas. Nós tivemos uma ação muito legal chamada Amp Help. E a gente teve uma galera que se dispôs a ir na casa das pessoas. Teve pessoas que deu cartão de crédito e senha na mão de alguns dos nossos jovens com lista de compra. A galera foi lá no mercado, comprou, voltou. A gente passava de casa em casa distribuindo medicamento. As pessoas ligavam para a gente, né? A Nívia e a Camila Leal tiveram no olho desse furacão. A Camila e o Fefe trabalharam forte, coordenando esse processo de servir pessoas menos favorecidas, idosos, principalmente, que no começo da pandemia não podiam sair de casa. Quero dizer para vocês, assim, a nossa igreja tem o Instituto Esperança, que atende inúmeras pessoas necessitadas. Nós temos a Carol Tambellini, que é diaconisa da igreja e supervisora de células, muito ligada à Camila, que é hoje psicóloga do Instituto Esperança. A gente assiste dezenas de pessoas. Antes da pandemia, eram dezenas de pessoas por dia. Pessoas em situação de risco, pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos um lar que a nossa igreja ajuda a manter. A maior contribuição financeira é da nossa igreja, o Lar Maria Tereza Vieira, que tem 60 idosos que moram lá. Nós somos, não sei se muitos de vocês sabem, talvez até os membros da igreja, a nossa igreja é a mantenedora do Hospital Evangélico de Londrina, com números astronômicos em termos de assistência a pessoas de Londrina e de região, né? Cerca de 30 municípios são atendidos pelo Hospital Evangélico de Londrina. Pastores, presbíteros, líderes, médicos, enfermeiros da nossa igreja são líderes. Hoje eu tive a oportunidade de almoçar ali no restaurante Jasmine, que é do pessoal da igreja, pertinho da casa da Nanda ali, e encontrei a diretora do hospital, a doutora Lourdes, o diretor clínico, o doutor Ricardo Marinho, que é líder de célula da nossa igreja, uma pessoa extremamente ativa. Ou seja, nós atuamos assistindo pobres e necessitados na área da saúde. Temos a Centro de Educação Infantil Alegria, que fica numa região carente de Londrina, ali na Vila Marísia. Temos o Projeto Rafura,
que nasceu no coração da Beatriz Montosa e que voltou às suas atividades presenciais esta semana. Temos, ou seja, me ajudem a lembrar aí, o Água Pura, que atende gente adictos, pessoas na área de pessoas na área de vícios, né, de drogas e bebida. Nós temos o Vitinho Curunzi, bem lembrado, Fefe, que ajuda num projeto chamado Porta de Esperança, que acolhe e ensina português a refugiados, alguns haitianos que são acolhidos. O Vitinho, se ele estivesse aqui hoje, eu não sei se ele está por aí, a gente poderia pedir para ele dar um... Ah, o Vitinho, você está aí, nego? Eu sei que está aí, Vitinho. Se o Vitinho estiver por aí, se alguém quiser dar um toque no WhatsApp dele, ele parece estar aqui no Upper Room para dar um testemunho para a gente aqui de como é cuidar dos refugiados em Londrina. Ou seja, então... Dani, Oi, tá me Vitinho, ouvindo? fala aí, mano. Tranquilo, e você? Que bom que você está aí com a gente. Ajuda a gente aí. Como é que é assistir refugiados, querido? Muito bem, Dani. Então, o projeto, ele começou, né, com o ensino de português, justamente com o propósito de favorecer o acolhimento de migrantes em situação de vulnerabilidade aqui na cidade de Londrina, né? Aqueles que migraram para perto de nós, e o português, ele era a nossa principal iniciativa para favorecer, ajudar mesmo na inserção dessas pessoas aqui na nossa cidade. E assim, o projeto agora, ele avançou um pouquinho, né? O ensino de português não é mais a nossa principal iniciativa. A gente continua trabalhando um pouco em relação à assistência social, principalmente com o Nebiton e com a esposa dele, a Flora, que agora são diáconos. Eles, então, estão desempenhando uma função mais visitar, abordar, levantar necessidades, ajudar com peças de roupa, cesta básica. E daí nós também estamos com outra perna, né, uma outra iniciativa do projeto, que é integração econômica, porque a gente percebeu que a integração econômica de pessoas em vulnerabilidade assim, como se pode dizer, é o principal ação que pode realmente ajudar essas pessoas a progredirem, sabe? Que realmente pode ajudar no acolhimento, na inserção deles na sociedade, na nossa comunidade. Porque se nós não favorecemos a integração econômica deles, a gente também não consegue assistir o tempo todo, sabe? Então, dentro dessa perna do projeto, a gente está trabalhando com mentoria empreendedora e também a gente está começando a avançar em relação à busca ativa para favorecer o vínculo de emprego. Então, seria aqueles que nós estamos acompanhando, que são de diferentes origens, a gente meio que ter o perfil deles, ter o currículo deles, o diploma deles validado, e com parceiros, às vezes da própria igreja ou externos, né, buscar criar vínculos de emprego. Então, um empresário, a gente buscar e ver quem que está ofertando vaga, entrar em contato, verificar o que eles estão procurando, tentar fazer ali intermediar, né? Ó, a gente tem esse perfil de pessoas com esse currículo, vocês têm interesse, a gente pode encaminhar o currículo. Então, a gente está trabalhando com essas duas ações, né? Então, tanto uma parte assistência quanto a outra integração econômica. E a gente está trabalhando, estamos nessa pegada. Vitinho é um líder, um supervisor, um cara extremamente ativo da nossa juventude, e aí fica como inspiração para os mais novos, que talvez até nem o conheçam, que é um cara que está com a mão na massa, cuidando de refugiados, ensinando e dando oportunidade de reinserção no mercado de trabalho. Gente, existe coisa mais linda do que você promover igualdade social, capacitando gente em situação de vulnerabilidade, né? Então, na última eleição que tivemos de diaconia, por exemplo, nós tivemos um número recorde de adolescentes e jovens, né? Todos eles líderes de célula,
A Ana Flávia Fogaça, gente, que é líder de célula, ela simplesmente foi a diaconisa eleita com o maior número de votos. Vic Chinese, Lucas Pires, Manu Vale, né? Além do Vitinho, que já está com a mão na massa, e o Neviton e a esposa, me fugiu o nome dela, oh meu Deus do céu. A Flora. Flora. Neviton e Flora, que também estão junto com o Vitinho nesse projeto, que estão trabalhando pra caramba e que se colocaram à disposição, a igreja reconheceu, elegeu também eles como diáconos e diaconisas da igreja, ou seja, uma igreja em movimento. Nós não estamos ali de sábado e domingo pregando para as paredes e transmitindo culto online. Não, nós somos uma igreja na cidade de Londrina com relevância local e nacional, porque realmente o que a gente pode fazer para o reino tem ecos na glória, ecos eternos, né? Gi Araújo, pode falar, querida, a palavra é contigo. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria só, falar uma coisa que eu presenciei esse mês, em janeiro. Esse ano eu fui para o Teen Street, em Maringá, e lá tem vários workshops, e um deles chamava Refugiados. E, assim, a gente teve que passar como se a gente fosse um refugiado. Eles fizeram a gente ter um pouco da sensação, tentar entender como é a vida de um refugiado, mas, nada se compara, sabe? Mas eu sei que foi uma coisa muito profunda, que ficou marcado muito, assim. Eu voltei para casa com uma cabeça totalmente diferente de quando eu cheguei lá, depois dessa sensação. Foi, assim, a gente ficava vendado, eles iam fazendo, várias coisas, assim. E eu acho que foi uma coisa que abriu muito a minha mente. Aí eu cheguei em casa, eu conversei bastante com meus pais. Falei, é uma coisa que se a gente não vai atrás de descobrir como não vai atrás de tentar entender o lado das outras pessoas, é uma coisa que a gente fica por fora. E eu percebi isso porque há muito tempo, assim, eu vivia numa bolha e eu não tentava sair dela. Então, assim, quando eu conversei com os meus pais, a gente tentou mudar o hábito que a gente tinha de viver dentro de uma bolha e tentar explorar mesmo a vida, de pessoas que não têm uma renda tão alta, a gente começou a ver o mundo de uma forma completamente diferente, sabe? E aquela coisa, quando a gente oferta para Deus, ele sempre vai devolver pra gente, em dobro, sabe? Uma coisa completamente melhor. E minha família, meu pai é uma prova viva disso. Assim, meu pai, antes a gente não era muito de dar dízimo, não era muito de, fazer essas coisas. Aí, nós, todo domingo, assim, começou a dar dízimo eu, minha família inteira, meus irmãos, meus pais. E meu pai mesmo é uma prova disso. Ele fala na célula da tia Andréia, do tio Julon, que muitas portas abriram para ele depois disso. Assim, muita coisa para ele na empresa dele. Muitas portas foram abrindo para ele na empresa dele. E ele falou que foi uma mudança e ele percebeu que foi por causa disso, que ele começou a ofertar mais, que ele começou a dar mais do que querer receber, sabe? Então, foi uma diferença que dentro da minha casa pesou bastante, assim, de sair dentro da bolha que a gente vivia. Foi uma coisa muito legal, a gente gosta muito de compartilhar isso, foi bem bacana, assim, a mudança que deu dentro da minha casa. Legal. Olha, gente, eu digo o seguinte, né? Esses dias eu estava conversando com um cara que ele estava oferecendo um serviço e a pessoa ou a empresa, né, a entidade para quem ele estava prestando serviço não estava reconhecendo e pagando muito bem. E ele falou para mim assim, Dani, cara, se eu fosse cobrar o que o mercado cobra, certeza que essa pessoa jurídica não ia conseguir me pagar e eu entrego com excelência, eu faço de coração porque isso para mim é missão. Eu respondi para ele imediatamente assim, meu irmão, se você está vendendo por 1.000 o que vale 5.000, você pode ter certeza que Deus está vendo. Se você está vendendo por 1.000 o que vale 5.000 e você está fazendo, entendendo a necessidade da pessoa jurídica, entendendo a necessidade, a oportunidade de mostrar o teu trabalho e servir com a tua vocação, Deus está vendo. Eu não estou dizendo para você subestimar os teus ganhos, não ser justo na hora das contratações, aí não é nada disso. Mas é como a Gi falou agora, né? O nosso Deus é justo. E aí, lá no livro de Amós, para finalizar, e com isso eu já passo a palavra para o Fefe, a Cá precisou sair, o profeta Amós, ele fala de balanças enganadoras.
Gente, não tem nada pior do que você pegar um alimento e pesar 1 quilo, o que deveria ser pesado meio quilo. Você ter juízes políticos corruptos, juízes injustos. Gente, isso destrói qualquer nação. Então, para a gente finalizar, qual é, então, a maneira de nós anunciarmos salvação, ao invés de ficar apenas na denúncia do pecado? É eu e você entrarmos na sociedade como políticos, professores, psicólogos, policiais, seja lá qual for a tua vocação, cobrar o preço justo, formar uma sociedade melhor. Como professor, você empregar a tua vida para não ficar atrás dos livros apenas estudando, mas transmitindo seus conhecimentos para que uma próxima geração venha com mais cultura. Então, nós temos sim condição de impactar diretamente nas desigualdades da nossa nação. Se você é muito longe para você pensar em transformar o Brasil, transforma a escola, transforma a universidade, transforma a sua sala de aula, transforma a sua família, transforma o seu condomínio, impacta a vida dos teus amigos. É assim que a gente diminui as injustiças no Brasil e promove um país melhor. Eu creio que nós estamos levantando uma geração de jovens adolescentes que vão ocupar lugares de honra na sociedade brasileira. Eu creio que nós estamos levantando profissionais que vão ganhar bem, que vão ser referencial no seu ramo. Eu creio que nós estamos levantando líderes que vão trazer impacto social, porque eu repito, igreja, religião e evangelho que não causa impacto social é inválido, tem alguma coisa errada. Evangelho que prega, evangelho pregado e que não muda pessoas, que não muda entidades, que não muda realidades, é o evangelho parcial. É o evangelho que manda para o inferno o pecador, mas não dá saída para que ele possa ter a sua vida transformada. Fico por aqui, agradeço mais uma vez a paciência de vocês, amo estar com vocês. E aqui para a semana que vem a minha proposta é Jonas e a fuga de Deus. O que vocês acham? Tem gente fugindo de Deus aí? O que vocês acham? Sim ou não? Tem, né? A Ô, gente Gabi falou Boy, fala aí, Gabi Boy, em português, como está se sentindo? Como é que está os Estados Unidos? Hello! Ah, eu vi que ia ter AMP e eu terminei de estudar agora, então eu entrei. Nossa, mas a faculdade está sendo muito legal, tô amando. Você é sempre bem-vinda, princesa. Deus abençoe. Um beijo para você. Amém. Fefe, contigo, nego. a gente falou um pouquinho sobre Jonas, né, num dos primeiros Amp Rooms, mas eu acho que é um tema sempre muito válido. Falando, Em você quer mudar? não, pode, porque a gente trabalhou 3 personagens de uma vez. Então não foi É bem verdade. aprofundado. Em relação ao tema, eu vejo que, só um comentário, eu vejo que essa questão da justiça social e tal, ela não significa que... Eu vejo que às vezes as pessoas tentam comprar pessoas para Jesus através da justiça social. E eu vejo que a justiça social, ela tem que ser feita, né, essa questão da igualdade social, ela tem que ser feita independente das crenças e valores. Porém, o mundo precisa mais do que uma justiça social e uma igualdade. O mundo precisa de Jesus. Então, que Jesus seja refletido através das nossas ações, né? Então, a cada atitude que a gente toma de promover a justiça, que Jesus seja manifestado. E a Bíblia fala, né? Jesus no Sermão do Monte fala que bem-aventurados é quem tem sede e fome de justiça. Então, que assim, através dessas atitudes, o reino seja manifestado. E aproveitando essa deixa, eu queria falar que quem, de maneira assim que veio agora, o Vitinho, ele está com o projeto Porta de Esperança. E se você tem vontade de ajudar, se você aqui está conectado com a gente tem vontade de ajudar o Vitinho nessa frente, entre em contato com ele, que eu creio que será de muita importância, porque a gente precisa também ajudá-lo no serviço braçal. E muitas vezes eu falo isso também, que não é apenas dinheiro, é muitas vezes um ato. Então, às vezes você não tem dinheiro, mas você pode servir de uma outra maneira. Então, antes na mão de alguém do que dar o dinheiro para um terceiro comprar e
e depois levar. Então, assim, se envolva, se comprometa com a justiça social mesmo e faça disso um estilo de vida e não apenas um ativismo, assim. Então, que é isso, que a gente possa manifestar Jesus dessa maneira. Fechou? Vamos orar? Só tem o telefone pessoal do Vitinho, Fefe, se alguém quiser entrar aí, ó, anota aí, só encontrar em contato diretamente com ele. Excelente fechamento, é evidente que Jesus Cristo acaba sendo a única solução para as injustiças sociais e as desigualdades das nações. Vamos orar? Deus, te louvo por esse tempo, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado os nossos corações, Pai, em assuntos tão reais, tão contemporâneos, tão relevantes, Pai, para a nossa sociedade, para o mundo em que vivemos. Então, Pai, nesse momento eu peço para que o Senhor coloque no coração de cada um aqui, Pai, fome e sede por justiça. Que nós possamos não nos contentarmos, Pai, com muitas vezes a desigualdade, que nós possamos nos sentir incomodados, Pai, quando nós vemos algo que não reflete o que Jesus fazia e o que Jesus representa. Então, Pai, venha através de nós trazer transformação, Pai, para o ambiente que a gente vive. Talvez nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós conseguimos mudar, Pai, a realidade que a gente vive, as pessoas ao nosso redor. Então, nos traz sensibilidade, Pai, a olharmos cada pessoa, independente da sua situação social, do seu patrimônio, que nós possamos olhar sempre que se trata de uma pessoa, Pai, de uma pessoa que precisa do Senhor, Pai, e só o Senhor é a salvação. Então, que o Senhor nos dê a questão de lutarmos pela igualdade como uma maneira de manifestar o Teu reino aqui na Terra. Então, abençoa a vida de cada um e que o Senhor possa trazer estratégia, possa trazer ministérios específicos e que o Senhor possa se alegrar com a vida de cada um. Assim nós oramos, obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Fechou? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Valeu, galera. Fantástico estar com vocês. Semana que vem, se vocês quiserem, dê uma olhadinha de novo no livro de Jonas. Vamos falar um pouquinho sobre esse profeta menor também. Tá bom? E fim de semana, no AMP, no domingo, vamos falar sobre autoconhecimento. Vamos falar sobre a vida de Davi, Jesus e Paulo. Tema fantástico. Esperamos ver vocês lá.